Vamos trazer mais um assunto aqui, o pessoal dizendo que o Lula não vai conseguir bater a meta fiscal, hein? A postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à possibilidade de o governo federal não cumprir a meta fiscal no próximo ano rendeu críticas na imprensa. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o petista fez questão de externar a sua visão populista em uma área que a responsabilidade deveria dar o tom. A publicação ressalta que, com esse tipo de ação, Lula acaba por trabalhar contra o seu próprio ministro da Fazenda, o também petista Fernando Haddad. Conforme o jornal, Haddad foi solenemente desmoralizado pelo presidente da República no dia 27 de outubro. Na ocasião, Lula reforçou o interesse de não cumprir a meta fiscal de 2024. Nesse sentido, o Estadão lembrou da frase de Lula, dizendo isso porque o presidente afirmou que para o ministro da Fazenda, dinheiro bom seria dinheiro no tesouro, ou seja, poupado. No entanto, Lula reforçou ter visão oposta a essa estratégia. Para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, disse o petista. O Tribunal de Contas da União, o TCU, por meio do relatório Fiscobras, já identificou que problemas de fluxo de caixa explicam boa parte das milhares de obras paradas pelo país. Além disso, o jornal reforça o fato de o governo federal gastar mais do que arrecada. Dessa forma, só haveria duas possibilidades de se chegar ao déficit zero nas contas públicas. A primeira seria aumentar a arrecadação, o que se daria por meio de mais impostos, e a segunda, reduzir gastos da máquina federal. Lula já disse que é contrário à diminuição de gastos da máquina. A criação de taxas, contudo, dependeria do aval do Poder Legislativo. O jornal Estadão afirma, por fim, que com sua visão populista, Lula ignora a responsabilidade fiscal porque ele tem apenas um objetivo. De acordo com o jornal, o petista só pensa em apresentar ações em sua tentativa de reeleição para 2026. Concorda com o Estado de São Paulo, Luiz Fernando? De certa forma, sim, de certa forma, não. Eu acho o seguinte, se você tem um orçamento, você tem que cumprir. Você entrar no déficit fiscal, você tem que assumir essa responsabilidade. Eu, particularmente, não concordo gastar o dinheiro que eu não tenho. Se a gente transferir isso para o pensamento pessoa física, você sabe no que dá do que você gastar aquilo que você não tem para pagar. Então, eu entendo o seguinte, o dinheiro público não é um dinheiro que você possa vir a usar como você quer usar. Apesar de que você pode pensar de uma forma em usá-lo sem causar prejuízos e viver a realidade do país, para não causar lá no futuro o problema de quem um dia assumir, segurar buchas que não teriam que ter sido seguradas. O Brasil é o país, na minha concepção, um dos países mais ricos do planeta. Cabe a ele contar até 10, não, ele só pode contar até 9, então que não gaste aquilo que ele não possa gastar. O Haddad, por um certo lado, teria que ter conversado melhor com Lula. Essa exposição dos dois, para mim, é muito ruim para o país. E eu acredito que, se tiverem pessoas orientando, a gente pode passar por uma situação onde que a gente gasta aquilo que arrecada. Se você gastar mais, você vai ter que pagar uns juros. E esses juros, na minha concepção, é muito caro para a sociedade, porque isso acaba fazendo com que obras não saiam do papel e atrasem outras necessidades primárias. Tudo é uma questão de administração. Nós temos um grande contador aí, e temos um empresário na área PET, temos você então, como vamos perguntar já para o Marcelo. Marcelo Rocha, segundo o próprio Luiz Fernando está indagando, você que é o homem das contas, eu concordo plenamente com ele, você aposta no que o jornal está falando ou você aposta no que o Haddad está tentando? Olha, o Lula, o governo Lula, o governo petista, né,
é um governo populista, gasta mais do que arrecada, está gastando mais do que arrecada, está pensando que está lá em 2003, né? Teve muita sorte nos governos anteriores, só que agora nós estamos num momento mundial diferente, né? Para ajudar, duas guerras, né? Estados Unidos com problema na economia, também por políticas populistas do seu atual presidente, né? Não tem uma visão estratégica de crescimento, desenvolvimento, e isso está fazendo com que a taxa de juros nos Estados Unidos, que é baixa, mas está aumentando, né? Está chegando a patamares aí importantes, né? Nos últimos anos. Então, assim, o que o Lula está querendo dizer, ele quer fugir do problema que a Dilma teve. Olha só, o próprio Arthur Lira já está começando a cantar a bola, que ele pode ter problemas com responsabilização acerca desse não cumprimento da meta fiscal. De repente, a casa do Lula pode estar começando a ter o seu terreno ali ficando bem arenoso, hein? Vamos ficar bem atento nesse cenário, porque situações importantes podem estar vindo pela frente aí. Ô, Filete, a gente viu que no governo Lula, quando foi passado lá para o Michel Temer, ou melhor, o governo Lula que eu falo é Lula e Dilma, né? Quando foi passado para o Michel Temer, tinham 19 mil obras não concluídas, né? E tinha lá verdadeiras obras elefantes brancos, né? Ponte que não ligava a lugar nenhum, estrada que saía no nada, enfim. E não foi concluída as obras, 19 mil. Aí entrou o Michel Temer para dar aquela ajeitada, veio as reformas, ficou 2 anos. Aí teve eleição, entrou o Bolsonaro. E dessas 19 mil, parece que 8 mil foram concluídas no governo Bolsonaro, justamente com o Tarcísio. E agora o TCU fala que agora sim entendeu da onde que estava vindo esse dinheiro, né? Que não fechava, que eram as obras que não eram concluídas. Será que o TCU deveria ter um olheiro melhor aí? Porque o povo viu isso, né? E essa questão, você acha que alguma coisa pode ficar ruim para o lado do Lula? Porque, quer queira ou não, uma obra, quando não é concluída por um governante, está prevaricando também, não está? Sim, muita gente não entende, né? Mas eu achei que o Luiz Fernando Gono fala que não teve uma sintonia entre o Haddad e o Lula. O Haddad é uma pessoa inteligente, um cara que sabe falar bem, é um professor universitário como nós aqui, mas ele é uma pessoa que, por exemplo, ele já está um pouco estressado, né? Porque ele fala uma coisa, que ele quer atingir a meta fiscal, o Lula fala que o importante é obra na rua e não tem meta fiscal. E ele sabe que as obras do Lula 2, muitas ficaram pela metade. Então, fica uma situação complicada para o ministro, porque o Lula, ele acha que, como o Marcelo falou muito bem, que ele está no Lula 2, no Lula 1, quando a economia mundial, em alguns países, cresceu 15%, como na China, como na Índia, 12%, e o Brasil, com seus 5,3%, 5,5%, que é muito, mas poderíamos ter chegado muito mais, se não tivesse gastos com N detalhes, grandes obras que não são tão importantes, né? Obras que ficaram aí sem utilização, obras que ficaram paradas. Então, o Lula pensa que nós estamos na economia, deve pensar na economia mundial crescendo. Ele esqueceu que nós temos uma guerra na Rússia e na Ucrânia, uma guerra no Oriente Médio, uma guerra entre israelenses e o Hamas, mas que pega os palestinos. O momento econômico é outro, né? E talvez o Haddad, que não é um ministro, não é um ministro que sabe tudo dessa área de finanças, mas ele deve estar sendo bem assessorado. Ele deve ter uma meia dúzia de uns 20 Marcelo Rocha para assessorar ele com certeza lá. Ele até está querendo fazer o déficit zero, fazer um bom trabalho. E o Lula faz um discurso totalmente antagônico, né? Que o que interessa é obra na rua, vamos gerar emprego e tal. E isso, a gente vê que o governo tem muitos ministérios, mas não está em sintonia. E isso preocupa com a pasta mais importante do governo federal. Você vê que o ministro já está tratando mal alguns jornalistas, dizendo que não foi aquilo que ele falou, porque o Lula desmente, ele está querendo acertar o trilho,
o bonde no trilho e o Lula faz tudo ao contrário, e fica aquela confusão, e o Lula é safo para falar com o jornalista, o Haddad já fica nervoso. Então a gente nunca viu o Haddad tão nervoso e respondendo tão mal a alguns jornalistas, como ele tem feito, justamente para essa questão dele falar uma coisa e o Lula falar outra totalmente diferente.